Bom, queria agradecer à comissão organizadora. Realmente foi um prazer receber esse convite. Queria aproveitar e dar parabéns pelo Dia dos Médicos, né? Acho que é a única profissão que a gente trabalha no dia. Mas, enfim, eu fiquei incumbido de falar sobre o papel da linfadenectomia retroperitoneal no tumor não seminomatoso do testículo. Bom, são duas situações clínicas que a gente encontra, na verdade, a linfadenectomia primária e a linfadenectomia pós-quimioterapia. Com relação à linfadenectomia primária, normalmente ela é realizada para os estágios 1 e 2, 2A e 2B. Né? Só lembrando que o estágio clínico 1 é aquele em que o paciente não tem doença linfonodal, né? E ele tem que ter marcadores normais após a orquiectomia. Né? Um aspecto importante é a estratificação de risco para doença no estágio 1, né? Já foi falado aqui. A invasão linfovascular é o fator mais importante, né? Quando há presença de invasão linfovascular, o risco chega a quase 50% de recidiva. Existem outros fatores, né? Percentual de carcinoma embrionário, enfim. As opções de tratamento no estágio 1 são vigilância, quimioterapia e linfadenectomia retroperitoneal primária. Né? De acordo com o guideline da Sociedade Europeia, para os pacientes de baixo risco, ou seja, aqueles que não têm invasão linfovascular, normalmente o mais indicado é a vigilância ativa. Né? Para os pacientes de alto risco com invasão linfovascular, existe uma certa preferência para quimioterapia adjuvante. Né? Existe um peso maior na balança quando a gente avalia o risco de recidiva no reto peritônio, né? Enfim, e aí parece que com a quimioterapia essa recidiva cai, mas isso deve ser avaliado além do risco de recidiva, né? Já foi falado aqui os fatores relacionados à qualidade de vida, enfim. A evidência forte que a gente tem é desse trabalho no grupo alemão, e mostrou uma sobrevida livre de recorrência em 2 anos de 7% a mais em favor da quimioterapia. Para os estágios 2A e 2B, são aqueles pacientes que já têm doença linfonodal, né, até 5 centímetros de massa nodal. Novamente, o guideline europeu fala que quando o paciente tem marcadores negativos, né, ou seja, ele fez a orquiectomia e os marcadores normalizaram, você pode fazer linfadenectomia poupadora de nervos, né, que eu vou falar mais à frente. Você pode esperar durante um período de até 6 semanas para melhorar, esclarecer o estadiamento e, enfim, avaliar a progressão da doença e, eventualmente, fazer depois essa linfadenectomia retroperitoneal. Existe um favorecimento em relação à quimioterapia nessas situações também. Esse trabalho não é randomizado, mas parece que existe uma melhor sobrevida livre de doença quando você faz a quimioterapia primária, mas a linfadenectomia tem um papel muito importante, né? Principalmente para definir o estadiamento preciso dos pacientes. A gente sabe que a tomografia é falha, né? Enfim, a gente tem para os estágios clínicos um understaging, um subestadiamento de até 30%. E nos casos de estágio clínico 2A, você pode ter um overstaging de até mais de 1/3 dos pacientes. Então, com a linfadenectomia, a gente consegue definir bem a situação clínica. E além do papel do estadiamento, a gente tem um papel curativo da linfadenectomia, né? Em cerca de 60% a 92% dos pacientes com doença de baixo volume, né, você não vai precisar nem fazer, você tem cura, né, e não vai precisar fazer quimioterapia adjuvante. Além disso,
você reduz a morbidade do acompanhamento, né? Isso já foi falado por outros colegas. Você diminui o risco de neoplasia secundária por conta da radiação da tomografia, enfim. Então, a preferência, quando você vai fazer a linfadenectomia retroperitoneal, é para a linfadenectomia preservadora de nervos, né? Isso daí, você tem uma sobrevida de até 3% quando é realizado esse tipo de linfadenectomia, e você consegue preservar em mais de 90% a ejaculação anterógrada. Enfim, não é um procedimento tão fácil de realizar, mas tem resultados muito bons. A outra opção de técnica são as de template modificados. Você pode fazer, né, o template à direita para testículos, para neoplasia testicular direita. Enfim, você inclui a região para e pré-aórtica e liga comum direita. Para tumores do testículo esquerdo, você faz a linfadenectomia para e pré-aórtica, intercavo aórtica, para caval medial e liga comum esquerda. O grande problema são as recidivas extra-template, né? Um artigo do Egner mostrou que isso pode acontecer em até 23% dos casos. A linfadenectomia laparoscópica também é uma opção, é muito realizada nos Estados Unidos, né? Na Europa também é realizada. Parece que tem uma tendência de redução nas complicações, principalmente complicações abdominais, né, de obstrução intestinal, mas os resultados oncológicos ainda não estão maduros. A outra situação que a gente enfrenta, então, são as linfadenectomias pós-quimioterapia. Esse é o grande desafio do urologista. Em cerca de 20% dos pacientes submetidos à quimioterapia, isso vai ser necessário, né? Eles vão apresentar massa residual, e aí a gente vai precisar intervir com a linfadenectomia. Essas são as principais indicações. Então, massa residual maior do que 1 centímetro, com normalização, estabilização dos marcadores, você faz a linfadenectomia pós-quimioterapia. Para massas pequenas, menores do que 1 centímetro, normalmente você só faz quando tem teratoma maduro na peça da orquiectomia. Existe a orquiectomia nas situações de alto risco, né? E aí essas são um pouco mais complicadas, né? Ainda mais complicadas, que a linfadenectomia pós-AQT de salvamento, a linfadenectomia do desespero, quando os marcadores ainda estão elevados ou subindo, e a reoperação, né? A relinfadenectomia. Bom, a gente sabe que após a cirurgia da linfadenectomia, 40% é necrose e fibrose, e a maioria dos pacientes vão se beneficiar do procedimento cirúrgico, né? Vão ter um teratoma ou uma neoplasia viável. Quando o paciente é submetido à linfadenectomia retroperitoneal e apresenta fibrose, necrose ou teratoma, o risco de recidiva é baixo, só 5 a 10%, e aí normalmente você faz apenas a vigilância pós-operatória, né? Quando você encontra tumor viável, né, isso necessita normalmente alguma complementação no tratamento. O grande ponto, na verdade, da linfadenectomia pós-quimioterapia é fazer a ressecção completa das massas, né? Esse trabalho já ressalta isso, um trabalho de 2001, mas que mostra bem a importância de ressecar todas as massas durante a linfadenectomia. Novamente, a técnica preferida seria a linfadenectomia bilateral, sempre que possível, obviamente, né? Também existe a possibilidade de fazer o template modificado, com resultados razoáveis. A ressecção apenas das massas não é uma boa opção, né? Fazer só a lumpectomia normalmente não é bem vista, né? E a técnica laparoscópica ainda
está em observação, né, por conta das dificuldades técnicas. Bom, o template, né, a preferência, na verdade, é em relação à linfadenectomia bilateral, mas o template pode ser feito, unilateral tem alguns resultados razoáveis. A laparoscópica tem recentemente publicado, ano passado, esse estudo com uma série de 100 pacientes submetidos à linfadenectomia laparoscópica, com uma baixa morbidade, mas ainda aguardando os resultados oncológicos, né? No mesmo volume da revista foi publicado um aviso de cautela e prudência para esse tipo de cirurgia por conta realmente das dificuldades técnicas, né? Só para terminar, então, as cirurgias nas situações de alto risco são essas as situações. Linfadenectomia após a quimioterapia de salvamento, né? Você tem geralmente uma menor taxa de ressecção completa, geralmente tumor viável é maior a taxa, mais de 50%, uma sobrevida livre de doença de 44% para carcinoma e 77% para teratoma. A linfadenectomia do desespero, ela deve ser, não é uma regra, né? A gente pode realizar quando você tem elevação só da alfa-fetoproteína e tem ausência de metástases viscerais, né? O resultado razoável. E na situação da reoperação, uma situação ainda mais complicada, né, tecnicamente falando, tem uma taxa de complicação bem alta, 20% a 40%, e a sobrevida é razoável, chegando a 50%. Mais uma vez, obrigado pelo convite, feliz Dia do Médico.